Mais um vídeo, portanto, do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. Este vídeo, neste vídeo nós daremos continuidade ao assunto que nós terminamos na aula passada. Nós falávamos sobre as penas, as penalidades, e terminamos falando da demissão a bem do serviço público. Hoje nós daremos continuidade, não naquela tabela que eu mencionei, nós faremos ela posteriormente, porque nós não podemos aqui dividir esse assunto. Vamos encerrar esse assunto e posteriormente faremos aquela tabela da linha do tempo do processo administrativo. Artigo 251. O ato que demitir o funcionário mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta. Eu sou governador, vou demitir um funcionário público. Espera aí, qual é a disposição legal? Qual o dispositivo legal? Qual é o artigo? Qual é o crime? Qual é a falta? Devo tipificar, eu devo colocar ali qual é o fato típico que ocasionou, que é o fato gerador daquela demissão. Parágrafo único. Uma vez submetidos a processo administrativo, os funcionários só poderão ser exonerados depois da conclusão do processo e de reconhecida sua culpabilidade. Durante o processo administrativo não pode exonerar o funcionário. Durante aquele processo não. Ele pode até estar cumprindo uma suspensão provisória ou uma suspensão de penalidade, mas ele não pode ser exonerado enquanto não se encerrar o processo e a conclusão for então a favor, ou melhor, for contra, for reconhecida a culpa daquele indivíduo. Lembrando então, durante o processo não pode ser exonerado, não pode ser desligado do serviço definitivamente. Artigo 252. Para aplicação das penas do artigo 244, são competentes. No artigo 244, nós vimos a listagem de todas as penalidades. Então, vamos abrir aqui um slide aqui, só para a gente novamente recordar. São penalidades disciplinares, repreensão, multa, suspensão, destituição de função, que é cometido aquele servidor que está em cargo de comissão ou função gratificada, aquele cargo de confiança, melhor dizendo. Demissão e demissão a bem do serviço público. Quem pode, então, podem aplicar essas penalidades? 1. O chefe do governo, nos casos de demissão. O chefe do governo, o governador, no caso de demissão. O secretário de Estado e os diretores de departamento diretamente subordinados ao governador do Estado, nos casos de suspensão por mais de 30 dias. Suspensão por mais de 30 dias é aquele segundo na hierarquia. É o secretário de Estado ou o chefe de departamento diretamente subordinados ao governador. Observe que aqui é suspensão por mais de 30 dias. Porque quando a suspensão for inferior a 30 dias, ou até 30 dias, é diferente. Olha, os chefes de departamentos, nos casos de repreensão e suspensão, até 30 dias. Suspensão e repreensão e suspensão até 30 dias. Chefe de departamento, o chefe da sua repartição que você trabalha, pode aplicar essa pena. Observe que a pegadinha pode cair no número 30. E aí cai 30 dias na prova, você fica na dúvida. 30 dias, chefe de departamento pode. Acima de 30, os secretários. O chefe de departamento não poderá. 31 dias, chefe de departamento não pode. Parágrafo único. A aplicação da pena de destituição de função caberá à autoridade que houver feito a designação. Imagine neste caso que você é um servidor de determinado departamento, seu chefe foi quem destituiu você para essa função. Foi quem te deu essa função, esse cargo de comissão, esse cargo de confiança. Ele, então, será a autoridade que pode aplicar a pena de destituição de função. Artigo 253. Deverão constar do assentamento individual todas as penalidades impostas ao funcionário, inclusive as recorrentes da falta de comparecimento às sessões do júri para que for sorteado. Você tem a sua ficha funcional, aquela ficha, aquele prontuário de serviço, onde é anexado suas folhas de pontos, seus atestados médicos, que são muitos, e ali deve ser, portanto,
também anotado toda falta decorrente, toda penalidade imposta, toda penalidade que você sofreu vai ser anexado ali, inclusive as sessões do júri a que foi sorteado. Você foi sorteado para comparecer e não compareceu. A multa é pequena, é um valor pequeno a multa. Na realidade, alguns juízes aplicam até uma multa mais alta. Mas deve ser, portanto, colocado na ficha funcional. E aquilo pode sujar o seu histórico, pode sujar aquilo para uma promoção e por aí vai. Portanto, para a nossa prova, o que interessa? Na sua ficha funcional, tudo deve ser anexado, tudo deve ser anotado ali. Inclusive, as sessões para quando você for sorteado para júri, que é esse serviço notorial, onde você presta um serviço público para o serviço público em geral, um serviço público para o governo, para o Estado, Parágrafo 1º. Além da pena judicial que couber, serão considerados como de suspensão os dias em que o funcionário deixar de atender às convocações do juiz sem motivo justificado. Olha, o juiz, por algum motivo, você foi convocado para testemunha, para júri, por qualquer outro. Além da pena que couber, seja civil, de multa, seja outra, serão ainda considerados como suspensão, como pena de suspensão. Você não foi a uma convocação do juiz, o juiz convocou, você foi intimado para comparecer a júri e você não foi, é suspensão, você vai perder aquele dia, será anotado na sua ficha funcional como suspensão. Parágrafo 2º. O funcionário poderá requerer reabilitação administrativa, que consiste na retirada dos registros funcionais, das anotações das penas de repreensão, multa, suspensão e destituição de função, observado o decurso do tempo assim estabelecido. Nós estamos falando aqui de reabilitação. Quem pode ser reabilitado? O servidor público que sofreu as seguintes penalidades: repreensão, que é escrita, a multa, suspensão e destituição de função. Alguém aqui viu a demissão? Não existe reabilitação para demissão. A reabilitação que nós falamos aqui é a reabilitação dos assentos funcionais. Você vai ter aquele nome limpo, você vai ficar com a ficha limpa. Como? Existe um tempo. No caso da pena de multa, ou melhor, no caso aqui do 3 anos para as penas de suspensão, compreendidas entre 60 a 90 dias ou destituição de função. Então, este é o primeiro caso. Você sofreu uma pena de suspensão de 60 dias ou 90 dias, entre 60 e 90. Você cumpriu aquela suspensão. Após 3 anos, você pode ir lá e solicitar a reabilitação administrativa, que vai retirar da sua pasta, da sua ficha funcional, aquela suspensão. Então, seu nome vai ficar limpo. Então, você pode, após 3 anos, no caso de suspensão de 60 a 90 dias. De 2 anos para as penas de suspensão compreendidas entre 30 e 60 dias. Aqui, 2 anos, está diminuindo. Você sofreu uma suspensão de 30 a 60 dias, 30 dias, ou 40 dias, 50, ou 60 dias de suspensão. Você cumpriu. Então, daquela data até 2 anos, a partir de 2 anos, você pode ir lá solicitar a retirada daquela mancha que está no seu prontuário. No caso anterior, nós vimos que era de 60 a 90 dias, 3 anos. Aqui, de 2 anos para 30 até 60 dias de suspensão. O 3, de 1 ano para as penas de suspensão e de 1 a 30 dias. 1 ano. Olha, ficou fácil memorizar. A pena de suspensão de 1 a 30 dias, repreensão ou multa. 1 ano, de 1 a 30. 1 ano, de 1 a 30 de suspensão. Repreensão e multa, é lógico que vai ser inferior, vai ser a menor, porque são penalidades mais brandas. Portanto, 1 ano. E de 1 a 30, 1 ano. De 30 dias a 60 dias, 2 anos. E de 60 dias a 90 dias, 3 anos.
tranquilo. Multa, repreensão de 1 ano a 30 dias. De um dia a 30 dias, então 1 ano. A partir de 1 ano, você pode lá pedir, depois de 1 ano, você pode pedir a sua reabilitação. De 30 a 60 dias, depois de 2 anos, você pode pedir a sua reabilitação. E de suspensão, de 60 a 90 dias, após 3 anos, você pode ir à administração pública e pedir, limpa meu nome daí, tira essa mancha que eu tenho no meu histórico. Parágrafo 3º. Os prazos a que se refere o parágrafo anterior serão contados a partir do cumprimento integral das respectivas penalidades. Acabaram-se os 90 dias de suspensão. Acabou hoje, então, a partir de amanhã já conta a reabilitação. Então, o prazo para eu pedir a reabilitação. Parágrafo 4º. A reabilitação administrativa estende-se ao aposentado desde que ocorram os requisitos a ela vinculados. Como nós vimos nesses vídeos, e veremos em alguns ainda, o aposentado ele pode sofrer penalidades. O aposentado, por exemplo, que se dedicou a uma função inacumulável. O provento da aposentadoria não pode ser acumulado, por exemplo, com um serviço de policial civil. Vamos supor que o indivíduo aposentou cedo e com 60 anos ele fez um concurso policial civil. Ele acumulou, depois a administração descobriu, então ele vai ser suspenso. Um exemplo, ele não pode, então ele vai sofrer, por exemplo, uma pena de suspensão. Aqueles prazos para a reabilitação também serão os mesmos prazos que servia para o servidor ativo. Parágrafo 5º. Em nenhum caso a reabilitação importará direito ao ressarcimento, restituição ou indenização de vencimentos ou vantagens não percebidos no período de duração da pena. Reabilitação é para limpar o nome. Reabilitação era dos registros administrativos. Reabilitação não é um recurso para que você tenha de volta aquele salário, aquele pecúlio, ou aquele pecúlio para o preso, ou aquele salário, aquela remuneração, aquele vencimento. Não. Reabilitação não dá direito a ressarcimento. Parágrafo 6º. A reabilitação será concedida uma única vez, somente uma vez. Você pediu a reabilitação, entrou em falta novamente, você não vai pedir reabilitação de novo. Ela será concedida uma única vez. Observa que é uma chance que a administração pública dá ao funcionário para que ele siga a linha. Uma chance. A próxima vez vai ficar registrado. Reincidência, guarde para a prova. Reincidência não dá direito à reabilitação administrativa. Reincidência não dá direito à reabilitação administrativa. Parágrafo 7º. No caso do parágrafo 7º, nós não temos informação aqui para a nossa prova, porque os procedimentos da reabilitação serão definidos em decreto. Haverá um decreto que vai dizer como que será feita essa reabilitação. Não é matéria de nossa prova. Parágrafo 8º. É da competência do secretário de Estado da Administração decidir sobre a reabilitação, ouvido previamente o titular da repartição de exercício do funcionário. A reabilitação é administrativa. A gente não vai errar na hora da prova quem é competente. Por quê? Secretário de Estado da Administração. Não é o secretário de Saúde, não é o secretário da respectiva repartição. É o secretário de Estado da Administração que vai decidir sobre a reabilitação administrativa. E ele vai ouvir, antes de decidir, o titular responsável pela repartição ao qual você trabalha, se você for o sujeito que está pedindo a reabilitação. Artigo 254. Verificado em qualquer tempo ter sido gracioso o laudo de junta médica, aquele atestado médico do médico amigo, o órgão competente promoverá a punição dos responsáveis, incorrendo o funcionário, a quem aproveitar a fraude, na pena de suspensão e na reincidência de demissão, e os médicos em igual pena se forem reincidentes sem prejuízo da ação penal que couber. Dois casos aqui, e você tem que entender uma coisa. Verificado em qualquer tempo ser sido o laudo da junta médica, laudo gracioso da junta médica. No caso da junta médica aqui, será uma junta médica do Estado,
Junta Médica do Estado, porque um médico particular ele não vai ser demitido, porque ele é particular, então não tem como. A Junta Médica Oficial. Então, o órgão competente promoverá a punição dos responsáveis. Quem são os responsáveis? Tanto os médicos quanto o funcionário. No caso do funcionário que aproveitar a fraude, a pena será suspensão. A pena, então, para atestado falso é a suspensão. E se for reincidente, demissão. Esse aqui é o funcionário, ele vai ser suspenso e demitido. E os médicos, em igual pena também, a suspensão, e se for reincidente, também demissão, sem prejuízo da ação penal que couber. Ainda então ele vai responder lá pelos crimes do funcionário contra a administração pública. Aquilo que está causando prejuízo também é a administração pública. Essas penalidades não são importantes para nós, mas guardar que o funcionário público e o médico, se o médico for um médico oficial, trabalhar para o Estado, eles vão responder por suspensão, reincidência, demissão. Continuando, 255. O funcionário que não entrar em exercício dentro do prazo será demitido do cargo ou destituído da função. Imaginemos um funcionário que tomou posse, tem 30 dias para entrar em exercício. Ele não tomou posse, ele pediu prorrogação, foi negada. Ele vai ser demitido do cargo, ele vai perder o cargo se não entrar em exercício, ou destituído da função, se também for destituído de uma função, um cargo em comissão, por exemplo, ele será destituído se não entrar em exercício dentro do prazo fixado. Artigo 256. Terá cassada a licença e será demitido do cargo o funcionário licenciado para tratamento de saúde que se dedicar a qualquer atividade remunerada. Pessoal, preste atenção. Terá cassada a licença e será demitido do cargo. O funcionário público está em licença médica. Ele está em casa recebendo o seu auxílio lá previdenciário, seu auxílio doença. Ele terá cassada, não receberá e ainda será demitido do cargo se ele, ao gozar dessa licença, ele exercer qualquer outra atividade remunerada. Ele é funcionário público, está lá com a perna quebrada, em licença, e decide ajudar, prestar um serviço ali de qualquer serviço de informática remunerado. Isso é comprovado. Ele não pode fazer isso. Pela lei não pode. Na prática todo mundo faz. Sabemos que hoje existe pessoas que ganham dinheiro na internet, existem pessoas que ganham dinheiro de outras formas, mas é muito difícil provar que ele está fazendo isso. Portanto, importante para a nossa prova. Ele vai ser demitido se for comprovado e vai perder licença de ser demitido se estiver de licença e exercer qualquer atividade remunerada. Esse foi o artigo 256. Vamos continuar. Artigo 257. Será cassada por decreto do governador do estado a aposentadoria ou a disponibilidade se ficar comprovado em processo. Ficar comprovado em processo, no inquérito? Não, inquérito não pode. Se ficar comprovado em processo que o aposentado ou funcionário em disponibilidade. Quem é o disponível? Aquele funcionário que exercia, por exemplo, a função de agente penitenciário. Aí lá em 2020 foi destruída, não existe mais a carreira do agente penitenciário. Foi extinta a carreira do agente penitenciário. Esse agente, alguns foram colocados como policiais civis, mas não deram certo. Aí foram colocados como auxiliar lá de algum lugar, não deu certo. Então pegaram os agentes penitenciários e ficaram em disponibilidade em casa, aguardando uma vaga no serviço público, porque não tinha vaga para todos. Estão em disponibilidade recebendo proporcional. O que está dizendo aqui? Será cassada por decreto do governador do estado a aposentadoria, se for aposentado, ou a disponibilidade, se ficar comprovado em processo que o aposentado ou o disponível, disponibilidade, os dois casos. Deixa eu grifar aqui para não confundir. 1. Praticou quando em atividade, observe, não é na sua disponibilidade ou na sua aposentadoria, qualquer dos atos para os quais é combinado neste estatuto
a pena de demissão ou demissão a bem do serviço público. Ele causou incontinência escandalosa, ou ele fraudou os cofres públicos, ele cometeu qualquer daquelas faltas que nós vimos, que causa demissão ou demissão a bem do serviço público. Reincidência no caso de atestado médico gracioso. Aí, depois que ele estava aposentado ou disponibilidade, que foi julgado. O que acontece neste caso? Neste caso, ele então será punido com a cassação da aposentadoria ou da disponibilidade, conforme o caso. Vai perder o dinheiro, vai perder o cargo, vai perder tudo. 2. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública. Aceitou ilegalmente. Ele não tinha por que aceitar, porque a lei o impedia, seja por aposentadoria, ou no caso, por exemplo, de acumulação de cargo, ou na disponibilidade, ele não poderia ter aceitado. A lei vetava e ele aceitou. Então, vai perder tudo. Aceitou representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do governador do Estado. Observe isso, pessoal. O servidor público pode ser representante em Estado estrangeiro, desde que o governador do Estado o autorize. Ele aceitou representação de Estado sem autorização do governador, ele sendo servidor público estadual, cassada a aposentadoria ou disponibilidade, se ele estiver nessas condições, e durante o seu período de atividade ele praticou esses atos. Praticou usura em qualquer de suas formas e espécies, emprestou dinheiro a juros. Ele não é um banco e nem é uma agência financeira. Ele não é a BMV, ele não é nenhuma dessas empresas. Ele não pode fazer isso. Fez, ainda que esteja aposentado ou esteja em disponibilidade, ele vai perder esses benefícios. Parágrafo único. Será igualmente cassada a disponibilidade do servidor que não assumir no prazo legal o cargo ou função em que for aproveitado. Ele está em disponibilidade e então aparece uma nova vaga. Surge aí uma vaga. O Estado, o poder público, a administração vai lá e chama aquele funcionário que está em disponibilidade em casa, com a perninha cruzada, para ele voltar ao trabalho. Ele não volta no prazo legal, o prazo que foi estipulado pela lei. O que acontece? Ele vai ser cassado a sua disponibilidade. Ele vai perder aquele benefício. Pessoal, nós paramos aqui por esse vídeo. No próximo nós daremos início falando do artigo 258. Muito obrigado e até a próxima.